Língua portuguesa. Redação. Livro D. Lição 10. Aula 1. Usar máscara. Passar álcool gel. Lavar bem as mãos. Esses são hábitos de higiene e também são medidas de prevenção. Essas práticas sempre foram comuns em vários países e agora passaram a ser mundialmente adotadas com a pandemia do Covid-19. Cuidando do nosso corpo, nós cuidamos da nossa saúde e, sobretudo, cuidamos da saúde dos outros. Usar máscaras é, antes de tudo, um sinal de respeito. A higiene é uma combinação de atitudes para manter um corpo saudável. E a principal medida de higiene todos já conhecem, não é mesmo? Lavar bem as mãos. Lavar entre os dedos, as unhas, o punho, a palma e o dorso da mão. Lavar com água e sabão. E, de preferência, usar toalhas de papel para secá-las. Nós sabemos que isso é uma rotina para ajudar o nosso corpo a combater os inimigos, germes, vírus e bactérias. Com essas medidas de higiene e prevenção, nós evitamos que esses micróbios entrem no nosso corpo e evitamos assim que eles se espalhem e transmitam doenças. Essas são boas práticas que têm um grande impacto na nossa vida. E além dessas medidas, nós também temos que adotar hábitos de higiene pessoal, os cuidados que são necessários para o nosso dia a dia. Tomar banho, cortar as unhas e escovar os dentes. Esses são cuidados básicos e indispensáveis que garantem a nossa saúde, a nossa qualidade de vida e o bem-estar. Redação. O nosso tema desta lição é sobre os cuidados com o nosso corpo. O texto da lição 10 do nosso livro D é sobre os germes. E vocês já aprenderam muito sobre eles na aula de leitura. Nessa lição, vocês também leram um poema. Parece incrível, mas é um poema sobre um hábito de higiene. Não era sobre tomar banho nem escovar dente. O poema era sobre lavar as mãos, uma forma de acabar com a sujeira. Lavar as mãos. Arnaldo Antunes. Uma, lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma mão. Lava outra mão, lava uma mão. Lava outra mão, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira, lava uma mão, lava outra mão. Lava uma, lava outra mão. Lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme e bactéria mando embora embaixo da torneira. Água uma, água outra. Água uma, mão. Água outra. Água uma. A segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira, lava uma mão, 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 água uma mão, lava outra mão, lava uma mão, lava outra, lava uma. A mensagem é lavar sempre as mãos, depois de brincar, antes de comer, lavar todos os dias, o tempo todo. Uma forma de se limpar, de mandar a sujeira embora, deixar as mãos bem limpinhas e evitar germes, vermes e bactérias. Mas no poema há uma frase que se repete. Ela se chama refrão. Lava uma mão, lava outra, lava outra mão. Na verdade, não é bem assim. As duas mãos se lavam juntas. Uma mão lava outra mão, depois uma e depois a outra. Mas é isso que o poeta faz. Poeta é assim:
Pode não fazer sentido, mas tem graça, tem rima. Mas por que será que estamos falando disso? Será que foi o poeta que confundiu o assunto? Nada disso. A leitura desta lição foi sobre germes. E lavar as mãos é uma forma de evitar que os germes entrem no nosso corpo. Esse poema também é sobre lavar as mãos, para limpar a sujeira, retirar os germes, vermes, bactérias e sujeiras. Ou melhor, deixar as mãos limpinhas antes de comer, para que esses germes não entrem no nosso corpo. Os germes, eles podem se espalhar pelos dedos sujos e podem contaminar tudo aquilo que nós comemos. Os germes, eles são micro-organismos que causam doenças e eles se propagam em diversos ambientes. A definição de germes inclui vários micro-organismos. Vocês também estudaram isso na aula de leitura, mas nem todos fazem mal ao nosso corpo. Os germes são muito pequenos. Eles só podem ser vistos com uma lente de aumento, como um microscópio, por exemplo. Assim é possível ver o que é pequeno. Ou melhor, é possível ver o que é muito pequeno com os micro-organismos. E nesse micromundo há germes que ajudam o nosso corpo. Você sabe qual é esse germe? Ficou curioso? Pensando nisso que eu trouxe uma história para ler para vocês. Nós vamos prestar muita atenção para entender como é esse micromundo. Observem na história os micro-organismos que habitam nele. Nós vamos ler essa história de uma forma leve e bem divertida. O título da história é O Micromundo. Neste livro, nós vamos ler uma história sobre o mundo microscópico. Nós vamos conhecer uma invenção muito importante que nos revelou esse micromundo. Observem bem quais são as características principais dos micro-organismos que habitam nele. Essa será uma história bem divertida. Prestem bastante atenção em como começa a história. O que acontece no meio? Como termina? Quais são os germes que causam doenças? E quais os germes que fazem bem? Fiquem atentos. O micromundo. Mas antes de começar, vamos rever algumas informações da capa. Nós vamos conhecer uma história que tem informação científica, mas não é um livro científico. Tem informação que nos ajuda a aprender. Ele não é um livro didático. Ele apresenta informações de maneira divertida. Mas não é uma comédia. É um livro informativo, uma narrativa que informa. Observem bem, este livro é da coleção Ciências, Construções e Invencionices. Mas o que será que as invenções têm a ver com essa história? Exatamente. Para ver o micromundo, precisamos de um microscópio. E microscópio é uma invenção muito importante, porque com ela nós descobrimos muitas coisas sobre os seres vivos, os micro-organismos, suas funções e suas características. E esse é um assunto que estudamos em ciências. Mas quem escreveu esse livro? Autoras do texto original, Bianca Encarnação e Cátia Abreu. E as ilustrações foram feitas pelo Marcelo Badari. E por falar em ilustração, o que será que esse menino está olhando aqui na capa? Um micróbio, um micro-organismo. Para ver esse pequeno ser, o que esse garoto está usando? Um microscópio. E você? Você já usou um microscópio? Já viu um de perto? Onde você viu? Esse menino da capa deve estar em algum lugar que tem microscópio. Mas que lugar será esse? E você? Também ficou curioso?
Vamos descobrir juntos. Vamos abrir o nosso livro para ler essa história. Aula no laboratório. Miguel tem 8 anos e adora quando a aula é de ciências. Gosta mais ainda quando a professora leva todo mundo para o laboratório. Miguel encontra muita coisa interessante por lá. Antes de mexer nelas, ele precisa colocar uma roupa especial. Coloca também luvas e óculos e fica parecendo um aviador. Hoje a aula é para ver no microscópio. Já sabemos que o nome do menino é Miguel. Ele gosta muito quando a aula é no laboratório. Há muita coisa interessante nesse lugar. E ele vai usar um microscópio lá. E ele está todo equipado, não é mesmo? Exatamente. Fica parecendo um aviador. Mas por que ele precisa usar luvas e óculos para entrar lá? Vamos ler mais um pouco? A professora explicou que o microscópio é um aparelho muito usado pelos cientistas. Ela disse que conseguimos ver com ele aquilo que nossos olhos não veem sozinhos. Como assim? Perguntou Miguel. Vou explicar, respondeu ela. A professora falou que podemos ver seres muito pequenos no microscópio, como os bichinhos que vivem na poeira, os ácaros. Partes muito pequenas dos animais, como as antenas de uma formiguinha, também podem ser vistas no microscópio. Já pensou como deve ser um cupim bebê? No microscópio dá para ver. Além de muitas e muitas outras coisas. O mundo microscópico é um verdadeiro micromundo. Microscópico é tudo aquilo que não pode ser visto a olho nu. E olho nu é o olho da gente, sem lentes de aumento. O microscópio é um aparelho com lentes de aumento. Com os olhos nele, enxergamos o que é invisível a olho nu. A professora contou que a palavra microscópio veio da Grécia, um país bem distante. Microscópio significa ver o que é pequeno. Miguel resolveu perguntar à professora como o microscópio funciona. A professora respondeu: A lente do microscópio é poderosa, Miguel. O menino imaginou logo uma lente com superpoderes. Riu um pouco sozinho. Depois quis saber mais. Poderosa como, professora? Por causa da resolução, respondeu ela. Revolução? Não, Miguel, resolução. A professora explicou que resolução é a capacidade que as lentes do microscópio têm de ver pequenos pontos em uma imagem. Querem testar? Perguntou a professora aos alunos. Queremos! Responderam todos. Então venham para a frente do computador. Os alunos olhavam para a tela do computador e a professora começou a explicar. Estão vendo bem essa linda imagem de uma flor? E todos responderam que sim. Vou aumentá-la bastante. E agora? Os alunos observaram que quanto mais a imagem aumentava, pior ficava para ver os detalhes da flor. Miguel perguntou: Professor, o que isso tem a ver com o microscópio? Ela respondeu: Quando aproximamos muito uma imagem, ela perde a nitidez, ou seja, ela parece borrada. Ao microscópio, mesmo aproximando muito, a nitidez é mantida, isto é, você consegue ver todos os detalhes da imagem. A professora explicou que alguns microscópios podem aumentar 1 milhão de vezes a capacidade do olho humano de enxergar. Por isso, seres muito pequenos ou mesmo pequenas partes desses seres podem ser vistas nos mínimos detalhes. É como a visão de raio-x do super-homem, comparou Miguel. Ele estava ansioso, queria saber se já podiam usar o microscópio. Chegou a hora, anunciou a professora, e todos comemoraram. Oba! A professora colocou uma plaquinha de vidro debaixo da lente do microscópio. A turma logo fez fila para olhar.
Miguel foi o primeiro. O que é isso, professora? O que vocês acham que é? Sei lá. Pedacinhos de plástico, disse Miguel em dúvida. A professora revelou que eram células da pele do corpo humano. Todos ficaram animados em ver as células da pele. E Miguel quis saber por que elas eram azuis. A professora achou a pergunta muito boa e explicou que as células e alguns micro-organismos são transparentes ou não têm cor definida. Para enxergar esses elementos no microscópio, é preciso usar um tipo de corante, que chamamos de contraste. O contraste escolhido pela professora para dar cor às células da pele se chamava azul de metileno. Então, sempre que a gente quiser ver alguma coisa no microscópio, tem que usar contraste? Perguntou Miguel. Não, o contraste é necessário apenas em alguns casos, explicou a professora. Então ela trocou a plaquinha do microscópio e todo mundo fez fila outra vez. Agora vocês estão vendo uma alga marinha. Sua cor natural é verde, porque ela contém clorofila, a mesma substância que faz as plantas ficarem verdes. Não precisamos usar contraste para vê-la. Os alunos estavam ainda mais animados e curiosos com o aparelho. Quando o microscópio foi inventado, professora? Perguntou Miguel. Há centenas de anos, Miguel, respondeu a professora. Os pesquisadores contam que foi um fabricante de lentes para óculos que descobriu as superlentes do microscópio por volta do ano de 1600. Uau! A turma gritou. A professora explicou que os microscópios tinham melhorado muito desde a sua invenção. Ela disse também que hoje existem dois tipos de microscópios, o óptico e o eletrônico. Este é um modelo de microscópio óptico. É igual ao do laboratório da escola e ao que os vários cientistas usam em suas pesquisas. O microscópio óptico usa somente as lentes de aumento. Ele precisa da ajuda da luz para mostrar as imagens. Este é um modelo de microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, assim como o microscópio óptico, além de ampliar as imagens, tira fotos das imagens ampliadas e as envia para um computador. Conhecemos uma aula de ciências do Miguel. A aula aconteceu no laboratório da escola. E ele conseguiu ver os bichinhos muito pequenos, como os ácaros e as células. Ele usou um microscópio com a ajuda da sua professora e conheceu também dois tipos de microscópios, os ópticos e os eletrônicos. Vocês notaram o que há de comum e de diferente entre eles? Vamos conferir neste quadro. Semelhanças. O microscópio óptico usa somente as lentes de aumento. Ele precisa da ajuda da luz para mostrar as imagens. Diferenças. O microscópio eletrônico, assim como o microscópio óptico, além de ampliar as imagens, tira fotos das imagens ampliadas e as envia para um computador. Chegou a hora, anunciou a professora. Chegou a hora que o Miguel mais queria, a hora de olhar algo no microscópio. E o Miguel ficou encantado. Mas as descobertas do Miguel no micromundo não acabaram ali. A aula acabou e o Miguel foi para casa. Como será que ele fez para continuar aprendendo? O que será que vai acontecer? Miguel achou que já sabia bastante sobre fungos. Queria conhecer animais microscópicos. Existem animais que não podemos ver a olho nu? Existem, disse a irmã de Miguel. Ela foi passando as páginas do livro. Miguel nem piscava. E agora você vai conhecer o terror das pessoas que têm alergia, disse a irmã de Miguel. Já sei, é o ácaro. A professora falou dele na aula, respondeu Miguel.
A irmã de Miguel explicou que os ácaros adoram a poeira, a umidade e lugares com pouca luz. Podem se prender em travesseiros, colchões e tapetes. Podem também morder as pessoas e os bichos de estimação. O sol é uma boa forma de evitar os ácaros. Miguel estava contente com todas as descobertas que fez sobre o micromundo. O micromundo é muito interessante mesmo. Quantos seres tão pequeninos vivem dentro da gente? Uns nós temos que evitar, pois nos transmitem doenças. Outros fazem parte até das coisas que comemos. Há bichinhos, por exemplo, que vivem na poeira. Por isso, nós temos que deixar tudo bem limpinho e lavar bem as mãos. Quando os germes e bactérias entram no nosso corpo, eles causam doenças. Mas o nosso corpo não fica ali parado. Ele reage a esses invasores. O nosso corpo combate esses micro-organismos que estão nos fazendo mal. É muita informação sobre os germes, não é mesmo? Muitos detalhes. Vamos identificar mais algumas ideias para depois fazermos uma redação sobre o tema: o combate aos germes. Nós vamos escrever um parágrafo explicando como fazer para evitar e combater os germes. Vamos explicar por que é importante evitar que os germes invadam o nosso corpo e listar algumas maneiras diferentes de combatê-los. Mas antes, vamos ler como termina a história do Miguel. Vamos ver o que o Miguel está planejando para a próxima aula. Miguel estava contente com todas as descobertas que fez sobre o micromundo. Agradeceu a paciência da irmã e foi procurar um travesseiro velho. O plano de Miguel é levar o travesseiro para a escola. Ele quer encontrar um ácaro de verdade com a ajuda do microscópio. Miguel vai ter muitas novidades para contar na próxima aula. Para que Miguel vai levar o travesseiro para a escola? Exatamente! O menino gostou tanto do que aprendeu que vai levar um travesseiro para a próxima aula, só para ver um ácaro de verdade no microscópio. Uma boa conclusão, um ótimo plano. O Miguel tem 8 anos e ele adora a aula de ciências. Pesquisou bastante e quer levar a teoria para a prática. O Miguel aprendeu sobre o micromundo e os pequenos seres que vivem nele. Aprendeu sobre 3 tipos de micro-organismos: ácaros, fungos e bactérias. Esses diferentes tipos de seres afetam a nossa saúde. E com o microscópio, a internet e o livro, o Miguel encontrou informações interessantes. Mas por que mesmo estamos falando de tudo isso? Vocês lembram? Isso mesmo, porque agora é a nossa vez. É a nossa vez de apresentar informações interessantes, continuar falando desse micromundo. E o micro-organismo que vamos tratar são os germes. Por isso estamos aqui reunindo informações para o nosso trabalho, para o trabalho que vamos fazer. Ou melhor, para o trabalho que você vai fazer. Você vai explicar por que é importante evitar e combater os germes. Vai dizer como impedir que eles entrem no nosso corpo. Precisamos fortalecer o nosso sistema imunológico. Vamos beber bastante água e comer comidas saudáveis. Isso poderá nos ajudar a ficar fortes e resistentes a esses invasores. Mas e por fora? Como iremos nos proteger? O que nós podemos fazer para esses germes não entrarem no nosso corpo? Professora, tive uma ideia. Vamos falar das medidas de higiene, lavar bem as mãos, escovar os dentes e tomar banho.
É verdade, Alfa. Também podemos usar o álcool gel e evitar lugares com muita sujeira. Boa, Beto! Manter o ambiente limpo, evitando poeiras e objetos contaminados. É isso aí, preparando o campo de batalha. Vamos deixar tudo limpinho à nossa volta, livre de vírus, germes, ácaros e bactérias. Gostei de ver a empolgação de vocês. Nós já aprendemos muito sobre esses micro-organismos. Nós sabemos que eles gostam de lugares sujos, úmidos e com pouca luz. Por isso, o sol também poderá ser um grande aliado nesse combate. Já temos muitas estratégias. Agora vamos planejar o nosso próprio texto. Vamos pensar juntos. Que tal ver aquele nosso quadro? O que? Para quem? Para quê? Como? Vamos começar pela primeira pergunta. O que vamos escrever? Isso mesmo, a gente já falou sobre isso. Vamos escrever um texto informando sobre os germes. Vamos explicar como evitar e combater. Temos várias informações sobre eles. Depois nós vamos ver um quadro com essas informações específicas de combate. E também precisamos dar informações sobre a prevenção. Vamos anotar. O que? Informar como evitar e combater os germes. Para quem vamos escrever? Para quem vamos escrever, meninos? Para uma revista de crianças, uma revista sobre atualidades científicas, revista para crianças de 7 a 10 anos. Gostei da ideia. E vocês, também gostaram da ideia? Vamos trabalhar no nosso texto? Criar um texto interessante? O que? Informar como evitar e combater os germes. Para quem? Uma revista de crianças. Para que vamos escrever? E para que vamos escrever? Qual é o nosso objetivo? Isso mesmo, explicar porque é importante evitar e combater os germes. Apresentar maneiras diferentes de enfrentar esse combate. Temos que dar informações bem detalhadas. Vamos detalhar cada estratégia para enfrentar esses micro-organismos. Nós já sabemos que por dentro vamos fortalecer o nosso sistema imunológico e por fora cuidar da higiene. O que? Informar como evitar e combater os germes. Para quem? Uma revista de crianças. Para que vamos escrever? Explicar porque é importante evitar e combater os germes. Depois nós vamos voltar para falar mais um pouco sobre cada assunto, mas ainda falta a última pergunta. Como? Como vamos escrever esse texto? Que tipo de texto vamos escrever? O que será adequado para o que queremos? Vocês lembram do que queremos? Isso mesmo, explicar como se prevenir, como cuidar do nosso corpo e como nos proteger dos germes. E que tipo de texto é adequado para isso? Exatamente, um texto informativo. O que nós queremos? Apresentar informações. Apresentar as informações sobre esse combate contra os germes. Mas nós vamos apenas apresentar? Vamos dizer outras coisas? Vamos dar opiniões? Nesse caso, não é apenas indicar informações, mas saber como indicar essas informações. Podemos usar todos os detalhes, mas precisamos saber usar. Descrever de uma forma interessante. Acho que já podemos terminar de completar o nosso quadro de planejamento. O que? Informar sobre como evitar e combater os germes. Para quem? Uma revista de crianças. Para quê? Explicar por que é importante evitar e combater os germes. Como? Em forma de um texto informativo. O nosso objetivo é dar informações sobre a prevenção e o combate aos germes. E já sabemos que será no formato de um texto informativo.
nós precisamos considerar todas essas informações na hora de escrever o nosso texto. Já temos tudo o que precisamos. Vamos lembrar quais informações vamos usar. Escrever um parágrafo para informar sobre como evitar e combater os germes. Para quem vamos fazer, já sabemos. Uma revista de crianças. Uma revista sobre atualidades científicas para crianças de 7 a 10 anos. E vamos dizer por que é tão importante combater os germes. Nós temos que dizer quais serão as melhores estratégias para esse combate. E também já sabemos para que vamos fazer. Para explicar sobre a prevenção e cuidados com a higiene. Vamos escrever esse parágrafo na forma de um texto informativo. Vamos fazer um texto bastante interessante. Como foram as descobertas do Miguel na história que lemos. Vamos enfrentar esses invasores, dando exemplo para que outras pessoas também se previnam. Assim, nós já sabemos o que vamos dizer em todo o nosso parágrafo. Com base nessas informações, nós já temos o nosso texto praticamente pronto. Resta agora apenas arrumar as informações no papel. Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Ou melhor, agora vamos resumir tudo o que aprendemos e definir o que faremos em casa. Continuem estudando. Resumo da aula. Aprendemos muitas coisas importantes na aula de hoje. Aprendemos a importância dos cuidados com o nosso corpo, a higiene pessoal. E aprendemos também sobre os micro-organismos e como usamos o microscópio para observá-los. Aprendemos que alguns fazem mal para o nosso corpo, causando doenças, mas que há outros que fazem bem e estão presentes no nosso corpo. Estão presentes nos remédios, nos alimentos e até nas bebidas que tomamos. Com essas informações, nós vimos que o nosso corpo combate esses invasores que nos fazem mal. Falamos sobre sistema imunológico e, a partir das nossas leituras, selecionamos as informações para criar o nosso texto. Estratégias para combater os germes. Como evitar que eles entrem no nosso corpo. E como combater esses germes para não pegarmos nenhuma doença. Decidimos focar na higiene, mas vai ser uma dura e longa batalha. Afinal, já sabemos que esses micro-organismos vivem por muitos anos, não é mesmo? Dever de casa. Dever de casa. Redação. Livro D. Página 113. Exercício 14. Responda aos itens de cada questão em seu caderno. Vocês vão responder no caderno todas as questões do exercício 14. Planejamento, itens A, B e C. E escrita, itens A e B. Responda a todas as questões com base em tudo o que conversamos e aprendemos hoje aqui na aula. Hoje nós vamos ficando por aqui. E cuidado, lavem bem as mãos. Até a próxima!